Bom dia a todos. É com imensa alegria que damos início ao segundo dia do Congresso, que conta com a presença de residentes como presidentes em diversos painéis. Gostaria de agradecer à doutora Nathalie Giordano e ao doutor Anderson Schreiber por tornar possível o presente Congresso. Não poderia deixar de parabenizar a residente Mariana Brito pela coordenação científica desse evento. Gostaria de informar que a imagem dos senhores será registrada e o vídeo será disponibilizado na página do Facebook e no site do YouTube da PGE. Antes de passar a palavra à doutora Nathalie, gostaria de cientificá-los que o doutor Juan Vasquez, que não estará presente no evento de hoje, pois surgiu um imprevisto e terá que comparecer a Brasília. O mesmo lamenta e se compromete a comparecer num próximo evento. Eu, inclusive, como seu ex-aluno e atualmente trabalhando com ele na FGV, tive o prazer de ter uma aula impecável sobre bitcoins e criptomoedas, que inclusive foi um tema que foi sugerido ao Sejur, mais especificamente à doutora Nathalie. Caso surja a oportunidade de um evento dessa temática ou de uma outra temática, ele terá a honra em comparecer. Com a palavra, a doutora Nathalie Giordano, procuradora do Estado do Rio de Janeiro e atualmente procuradora assistente do Sejur, com quem tive a oportunidade de trabalhar e aprender muito. Bom dia a todos. Acho que quase todo mundo me conhece, mas tem algumas pessoas de fora. Eu sou Nathalie Giordano, sou procuradora assistente do Sejur. Realmente é uma emoção muito grande. Essa semana é uma semana muito importante para nós aqui, né? Não apenas por causa dos 10 anos da residência, mas, enfim, os 30 anos da nossa Constituição, o primeiro turno das eleições. São muitas emoções para uma única semana. Então, realmente, é uma alegria muito grande para nós organizar esse congresso, enfim, estar aqui e participar. Ontem foi um dia muito especial, eu acho que a maioria estava aqui ontem, né? Foram palestras excelentes, mas mais do que as palestras, eu acho que essa participação de vocês, o envolvimento de vocês, vê-los aqui é uma alegria muito grande para nós. Assim. Eu vejo alguns com os olhos cheios de água, eu fiquei com o olho cheio de água, até porque assim, eu estou grávida, então isso é meio frequente. Mas como aconteceu com muitas outras pessoas, foi muito emocionante, né? Assim, ver esse crescimento pessoal e profissional, a admiração dos colegas, né? A participação, os procuradores, supervisores que vinham para assistir vocês aqui falando. E depois eu cheguei em casa e o congresso não acabou. Assim, comecei a entrar nas redes sociais e as manifestações de carinho, mensagens que eu recebi, posts no Instagram, no Facebook, enfim. Realmente eu acho que foi está sendo e continuará hoje a ser um evento especial na Procuradoria, um evento inédito. Assim. É difícil, depois de tantos anos, fazer uma coisa absolutamente nova, mas eu acho que essa organização de vocês foi algo realmente novo aqui na Procuradoria. Então, eu queria parabenizar vocês por esse engajamento, por esse envolvimento e dizer que agora eu conto com vocês na presidência das mesas dos outros congressos que a gente vai organizar. Têm sido todos excelentes, a gente precisa de muita ajuda no Sejur, né? Então, eu fiquei muito feliz com essa participação de vocês, com esse talento que a gente descobriu também aqui, mais esse talento que vocês têm. Hoje a gente vai ter um dia de palestras excelentes. Ao longo de todo o dia, eu estou muito em grande expectativa para assistir a todos, enfim. Ao querido Delci Alex, que está aqui, eu estava comentando com ele que todos os palestrantes foram escolhidos pelos residentes, convidados pelos residentes, então eles têm um carinho especial por você e por esses outros palestrantes que foram convidados. Eu estou na expectativa, especialmente, para assistir o William Douglas no final do dia. O William Douglas é um ídolo que eu tenho. Eu li o livro dele inteiro quando estava fazendo concurso e ficava recitando, era uma coisa quase meio religiosa, assim. Ficava na minha cabeça aquilo, as coisas que ele dizia. Olha, as pessoas têm problemas, você não pode usar isso como muleta. Eu me lembro, eu escrevi ele tinha umas dicas, escreveu uns post-its pela casa, minha casa ficou cheia de post-it com os princípios e com o tempo que eu tinha que... Assim, realmente, ele tem ali muitas dicas, eu resolvi implementar praticamente todas, eu fiquei parecendo meio maluca. Mas deu certo. Então, o método dele funciona, né? E pré-redes sociais, enfim. Na época, a gente lia livro e li o livro dele.
Aliás, o capítulo dele de oratória foi escrito pela Rogéria Guida, que é nosso ídolo aqui também na Procuradoria. Ela que o método dela está descrito lá num capítulo imperdível também. Eu fazendo propaganda, ele nem está aqui, né? Mas é para fazer esse registro que eu estou nessa expectativa. Enfim, vai ser um dia muito bom, muito agradável. Eu queria falar um pouquinho, muito pouco, na verdade, sobre a residência jurídica aqui da Procuradoria. Eu trabalho há 2 anos, agora quase 2 anos no Sejur. Eu já fui procuradora do Sejur há alguns anos atrás, por 2 anos também. Então, desses 10 anos da residência, 4 eu tive ali no Sejur, quase a metade do tempo. A residência tem de idade o tempo que eu tenho de procuradoria, 10 anos. Então, o ano que eu entrei na procuradoria foi exatamente o ano que a residência começou. Então, eu acompanhei também, jovem, né, na procuradoria, esse desenvolvimento. Eu não tenho aqui a memória do nascimento da residência. O Delci estava comentando comigo que ele tem essa memória. Ai, meu Deus, vou confessar a idade, né? Eu tenho 20 anos de procuradoria. Eu estava falando para a Nathalie no início, desculpa só interromper, que eu participei, né, de uma época em que a gente se perguntava por que a gente não tinha uma escola. Entendeu? Então, assim, eu participei da época que a gente criou a escola, né? Depois a gente veio com a outra pergunta, por que a gente não faz algo diferente do que está sendo feito? E aí veio a ideia da residência jurídica, né? E, naquele momento, a gente ainda tinha dúvida, né, se era o melhor caminho a seguir. E hoje, com 10 anos, eu acho que todas as dúvidas estão resolvidas, né? Porque hoje, consolidado o nosso papel no mercado, nós somos inovadores, né? É um programa inovador no direito brasileiro, um programa que se sustenta sobre bases sólidas, professores altamente qualificados, né? E falo isso porque eu estava até falando para a Nathalie, eu sou totalmente fã dos meus colegas que dão aula na ESAP, é um troço, é uma coisa assim fantástica vocês terem aula com Flávio Amaral, Patrícia Batista, só para falar assim, os mais conhecidos, né? Gustavo Binemboim, eu não vou falar nomes aqui, senão vou ficar devendo para alguém. Então, Nathalie, assim, eu só queria encerrar dizendo o seguinte, a escola e o programa de residência jurídica confirmam tudo aquilo que a gente ouve sobre a Procuradoria-Geral do Estado, que é a melhor instituição jurídica do Brasil, né? É só isso, né? É a casa dos grandes juristas. Não é à toa que a gente tem 2 ministros do STF, né? Luiz Fux, para quem não sabe, o registro está ali fora, foi estagiário do Sejur. E Luiz Roberto Barroso não precisa falar nada. Então, né? Então está consolidado, né, o nosso papel no mercado e o programa de residência jurídica é uma expressão, né, fática disso tudo que a gente está falando. Desculpa aí falar essas coisas, mas é verdade. Tá? Obrigado. Muito obrigada. E fica à vontade, a gente está aqui num bate-papo, na verdade, informal. A residência, então, surgiu... E eu vou falar para vocês uma coisa. Eu sou, no momento, no Sejur, eu sou administradora, né? Eu sou procuradora do Estado, mas trabalho fazendo gestão. E para um administrador fazer algo absolutamente novo, não é uma coisa muito trivial. Vocês estão aí estudando, vocês sabem o controle, enfim, todos os desafios, a burocracia, tudo que a administração pública tem que superar para implementar novos projetos. Então, imaginem o que é tirar do papel uma ideia absolutamente inovadora no Brasil. Então, eu acho que isso é digno de muito aplauso. Eu acho que Marcos Juruena, Flávio Amaral, Patrícia Batista, Rodrigo Mascarenhas, a história diz, segundo o que eu ouvi, assim, essa ideia da residência surgiu num almoço entre Marcos Juruena e o Flávio Amaral. Mas todas essas pessoas participaram dessa criação. Lúcia Leia Guimarães, que foi nossa procuradora-geral, que encampou a ideia, até porque era dela a responsabilidade por adotar esse novo programa, investir nessa ideia, claro. Eu acho que todas essas pessoas merecem aplausos. E, além disso, todos aqueles que passaram pelo Sejur desde aquela época. As chefias, né? Marcos Juruena, Pedro Slavinsky,
o Leonardo Matieto, José Carlos Vasconcelos, todas as pessoas, desculpem que eu certamente esqueci alguém, mas todos aqueles que passaram por lá, todo esse período, que ajudaram a construir a residência que a gente tem hoje em dia. E construir com bases muito sólidas. A primeira base que vocês certamente percebem é que ela é muito fundada no seu aspecto pedagógico. Então, ao longo de todos esses anos, a gente nunca deixou de ter aulas na residência, semanais, durante 4 horas, e isso, às vezes, com alguma resistência dos próprios residentes, às vezes com alguma resistência dos procuradores, né? Mas o Sejur nunca abriu mão de fortalecer cada vez mais o aspecto pedagógico do programa. Então, e culminou com isso a própria criação da pós, né? Em setembro do ano passado. A pós está se implantando, enfim, mas já é uma realidade. Os alunos já estão fazendo o curso de metodologia científica, já estão começando a preparar seus projetos, fazer os seus trabalhos de final de curso. Mas isso é mais uma... E também isso demandou muito esforço da Procuradoria. A Beatriz Bear, que está ali, que é a coordenadora, bem sabe o trabalho que a gente tem até hoje por causa da implementação da pós. Mas isso é mais uma... isso fortalece ainda mais o programa, né? A gente cresce com isso. Então, a Procuradoria nunca deixou esse aspecto de lado. E, além disso, a residência é uma via de 2 mãos, porque, de certo, assim, naturalmente, eu imagino que é muito bom para os residentes. Eu não fui residente, certamente seria se na minha época existisse a residência. O mais perto que eu cheguei disso foi ser estagiária na Emerge, que é alguma coisa um pouco parecida, e gostei muito, enfim, mas acho que a residência é bem melhor. Eu não fui residente, mas eu imagino que aqui vocês têm, enfim, a gente tenta proporcionar para vocês um ambiente que vocês possam se desenvolver, estudar, enfim, fazer as atividades práticas. Mas, além disso, e eu queria focar mais nesse outro ponto, é muito bom para os procuradores. Primeiro porque a gente se conecta com vocês, né? Assim, com os jovens, a gente aprende, a gente troca. A Alice falou um pouco sobre isso aqui ontem. Discute, debate. Vocês são... sempre diziam que não existe ninguém mais preparado do que um concurseiro no auge da sua preparação, né? Vocês estão estudando todas as matérias o tempo todo, lendo os informativos da semana passada, e não tem como... É claro que os procuradores estudaram muito, enfim, a gente tem muita experiência, mas é por isso que é legal, a gente troca, né? A gente passa para vocês um pouco de experiência, vocês passam para a gente esse sangue, essa garra que vocês têm e que é tão admirável. Então, eu fico muito feliz com o programa, enfim, trabalho com ele diariamente. Eu acho também que cada vez mais a gente tenta implementar aqui, ter a participação de vocês na organização do programa. Então, a gente recebe lá, a Bia também é testemunha, centenas de e-mails com muitas sugestões, e a gente já implementou várias mudanças com base nessas sugestões de vocês. Então, assim, continuem fazendo isso, é bom para o programa, é bom para nós, a gente agradece todas as críticas construtivas que vocês puderem nos mandar. A residência... Vocês também participam das revistas, né, mandam artigos. Eu acho que tem sido muito bom para todo mundo. Assim, me chamaram para falar sobre o futuro da residência. Eu não sou adivinha, né? Eu não tenho bola de cristal, mas eu posso, com alguma tranquilidade, dizer que o futuro certamente será muito bom, não apenas para a residência, mas para a procuradoria. O futuro a gente escreve no presente, né? A todo momento a gente está construindo esse futuro que vem aí. O futuro da procuradoria e da residência, ele passa por vocês, né? Assim, por todos nós aqui no dia a dia, fazendo nosso trabalho, estudando, enfim, se desenvolvendo. Eu acho uma das coisas mais legais que acontecem comigo no Sejur é que de tempos em tempos vem lá visitar um residente que passou por algum concurso ou está fazendo alguma coisa, e eles, assim, vocês vêm com uma alegria, muito bom, assim, eu fico muito feliz. Ou então, quando vão para muito longe, me mandam uns e-mails assim, super carinhosos. A gente fica muito feliz com o sucesso de vocês. Assim. Sucesso, quando vejo um residente meu, assim, Rodrigo da Guia, dando uma aula na Universidade da Itália. Olha, ai meu Deus, o residente está lá dando aula. E é muito rápido, né? Assim, a gente vê vocês há 2, 3 anos atrás, e de repente vocês estão explodindo, fazendo coisas incríveis.
Outro dia eu encontrei com uma ex-residente da Procuradoria, que é Ministério Público de Minas Gerais, num shopping. Assim, essa aqui é minha amiga fulana, promotora de Minas Gerais. Fui residente da Procuradoria. As pessoas estão se espalhando pelo Brasil inteiro, né, em todas as carreiras, na Procuradoria. Aqui na Procuradoria nós temos 10 procuradores que foram residentes. Eu vou pedir a liberdade só para ler o nome deles, para que vocês saibam quem são. E procuradores excelentes, que eu adoro. Uma que dá aula para vocês demais, Ana Carolina Miguel. Vocês certamente tiveram aula com ela, que todos adoram e pedem mais aulas dela, enfim. O Baltazar, que também dá aula de processo civil, Rodrigues, a Cristina Francescone, Daniel do Nascimento, o Felipe Picanço, o Flávio Assaide, o Gabriel Baltazar, o Guilherme Salgueiro, que estava aqui ontem, o Hugo Maurel, que é chefe da PG5 hoje, né, da Procuradoria Legislativa, o João Moraes, a Marcele Figueiredo, que é uma procuradora excelente também, e a Maria Luísa de Magalhães, que estava lá no Rio Previdência. 10 residentes que hoje são procuradores. E eu ouso dizer que provavelmente eles não seriam procuradores se não tivessem sido residentes. É uma escolha que eles fizeram depois de passar aqui pela Procuradoria, de ter essa experiência. Então, o programa da residência é um sucesso e eu tenho certeza que vai continuar sendo um sucesso. E especialmente porque vocês vão aí para o mundo, espero que voltem para cá. Todo mundo me pergunta, aliás, uma das perguntas que mais me fazem é quando vai ter concurso da Procuradoria? Eu também não sei, mas o que eu posso dizer é que vai ter, sempre vai ter um concurso da Procuradoria, em algum momento. Então, voltem para cá, a gente espera vocês aqui e pelo mundo, né? Juízes, defensores, enfim. É uma alegria muito grande. Então, eu agradeço muito, agradeço também as mensagens que eu recebi ontem no meu Messenger, que eu não consegui responder, mas é muito carinho, enfim, é muito amor que a gente tem pelo programa, toda a equipe do Sejur, contem conosco lá, e a gente vai continuar construindo esse futuro aí, tijolo por tijolo. Eu vou passar agora, então, a palavra para o Rodrigo, né, para apresentar o nosso palestrante. Eu gostaria de agradecer aí pelas palavras da doutora Natalia. Antes de passar a palavra ao doutor Delcy, eu gostaria de fazer um breve comentário a respeito do tema do doutor, sem entrar muito no tema dele. Eu já até conversei com ele, que eu falaria brevemente sobre alguns pontos, mas não vou detalhar, vai ser brevemente. Porque eu vou explicar para vocês, porque eu sou assistente de ensino na FGV, eu sou especialista em direito empresarial e eu tenho uma paixão absurda pelo direito empresarial. E essa é uma oportunidade de eu mostrar brevemente a minha paixão pela matéria. Bem, vamos lá. Eu verifico duas questões que eu acho interessante mencionar com relação ao impacto do Código de Processo Civil 2015 no direito empresarial. Uma delas seria uma melhoria no Instituto da desconsideração da personalidade jurídica, porque até então o Instituto ele não poderia ser intentado incidentalmente, ele só poderia ser ajuizado de forma inicial. Então, nós passamos a ter essa evolução, essa melhoria no Instituto. Uma coisa que eu acho interessante é a sistematização que o legislador, no CPC de 2015, ele faz. Entre os artigos 133 e 137, ele tem uma preocupação em evitar a crise do princípio da autonomia patrimonial. O último ponto que eu queria levantar é com relação à inovação, que seria com relação à ação de dissolução parcial de sociedade. Com relação a essa ação, que está inserida entre os artigos 599 e 609, podemos verificar que é um procedimento especial de jurisdição contenciosa, no qual não era regulado no CPC de 39 e nem no CPC de 73. Embora esse instituto venha muito contribuir ao direito processual societário, Sérgio Campinho e Mariana Pinto, por exemplo, fazem uma crítica ao nome iuris. Eles dizem que essa ação ela abrangeria 3 subtópicos. Um deles seria a pretensão de se desfazer o vínculo societário mantido entre o sócio e a sociedade, cumulado com a apuração de haveres. O segundo seria a pretensão de desfazimento do vínculo social. E, por último, seria no caso, se a pessoa quisesse apenas apuração de haveres. Bom, como eu disse, eram só breves considerações. Agora eu vou passar a palavra ao Dr. Delcy Alex Linhares, procurador do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Direito Público e professor da ESAP.
Obrigado. Obrigado pela introdução brilhante do nosso colega. Obrigado pelas palavras da doutora Nathalie. Né? Eu fico muito emocionado de estar aqui com vocês, porque eu tenho 20 anos de procuradoria, vou completar agora em novembro desse ano. E a gente viu passar muita coisa por aqui, né? E a melhora na instituição é latente, né? E o convite para esse congresso foi uma das coisas mais felizes que aconteceu na minha carreira dentro da Procuradoria. Eu costumo agradecer muito aos alunos do programa de residência jurídica, todas as vezes que eu vou encontrar com eles, primeiro, pela paciência de me ouvir, né? E, segundo, pelo esforço que eles fazem para vir aqui assistir às aulas de direito empresarial. Né? Sempre que eu venho dar aula aqui, ou está um sol lindo, um calor imenso, que as pessoas prefeririam, qualquer pessoa normal preferiria estar na praia, né? Ou então está um clima londrino como hoje. Né? Hoje está chovendo e as pessoas estão aqui. Né? E é impressionante que a gente consiga, dentro do nosso programa, motivar as pessoas a sair das suas casas, né? Pegar a condução para chegar aqui num horário desse para ouvir as palavras dos nossos palestrantes. Né? Então, eu me senti desafiado a trazer algo novo para vocês. Né? Eu senti desafiado a falar com vocês uma linguagem diferente. Né? Pode deixar, que aqui eu vou me... Não, pode deixar que eu... Não, Nathalie, deixa comigo. Deixa comigo que a gente está em casa aqui. Né, seu... Vamos lá. Tudo certo. Se não tiver certo, a gente ajeita. Nada que vocês não conheçam. Pronto. Agora. Pronto. Me respeitou. Bom, gente, eu sou uma pessoa meio imperativa quando eu venho dar aula, assim eu não consigo ficar parado. Né? Até porque eu me recuso a aceitar aqueles padrões de pedagogia que foram passados para a gente, desde que a gente sempre aprendeu a estudar. Né? Qual é o padrão que a gente sempre teve de aula, né, de direito? Né? Um padrão mais ou menos assim. Ó. Esse padrão ele significa o seguinte: você tem as matérias, tá? Que são aqui representadas pelas cores, né? E essas matérias vão aparecendo para você de uma maneira... Opa, vamos lá. Essas matérias vão aparecendo para você de uma maneira aleatória. E a partir do momento que elas vão aparecendo, você vai respondendo aos padrões. E se você errar os padrões, você perde. Não é assim? Então, o que acontece? Eu me recusei, desde sempre, a vir aqui falar para vocês uma mesma linguagem que todo mundo sempre falou. Vim aqui jogar em cima de vocês um conteúdo e não ter nenhuma resposta. Né? Então, eu quero trazer para vocês o DNA da geração de vocês. Né? O DNA da minha geração é isso aí, é analógico. Né? O DNA da geração de vocês é digital. O DNA da geração de vocês é 3D. E o método de ensino para o novo milênio, muitos pesquisadores estão dizendo que é o D3NA. Diversão, diálogo, desafios, narrativa e aventura. Se não tiver isso no ensino, se não tiver isso num programa de residência jurídica, se não tiver isso num programa de pós-graduação, não vai funcionar. Porque se o sujeito ficar entediado, ele pega o smartphone e vai fazer outra coisa. E não vai ter ninguém que vai conseguir prender a atenção dele. Tá? Então, se a gente não tiver isso aqui, se a gente não pudesse comunicar com vocês de uma maneira, vamos dizer assim, progressiva, clara, a gente não vai conseguir chegar lá.
né? E é por isso que eu me dei o desafio de fazer diferente. Porque se eu viesse aqui falar só de direito, bom, Patrícia Batista, William Douglas, iam me botar no bolso, eu ia ser mais um. E eu não quero ser mais um, né? Então eu vou fazer diferente, né? E eu vou perguntar para vocês qual é o DNA da relação jurídica processual, que a gente está falando aqui de processo civil. É uma autonomia, né? Uma coisa meio pública, progressiva, complexa, mas sempre com uma característica do seguinte: é uma unicidade, né? Uma coisa única, é o processo do autor contra o réu, um contra o outro, né? E nesse contexto, a trilateralidade, autor, juiz e réu, é algo mais ou menos assim, ó, que a gente sempre viu a relação jurídica processual. É o réu correndo atrás do autor, né? De vez em quando ele se dá o direito de ter um benefício processual, não é isso? E aí, ao final, você tem um resultado. Qual é o resultado? Alguém perde e alguém ganha. Não é isso? Essa é a relação jurídica processual. Não é? Beleza. E quem é que vai cuidar dessa relação jurídica processual? Né? É a jurisdição. Quais são as características da jurisdição? A inércia, né? Fica paradão lá, fica pronto para resolver ali de uma maneira declaratória, fazendo a atuação do direito no processo, de uma maneira imutável e substituindo a vontade das partes pela vontade do direito. Não é isso? Essas são as características da jurisdição. Né? Ou seja, algo mais ou menos correspondente a isso aqui que a gente vai tentar mostrar para vocês. Né? O juízo vai recebendo os processos, esses processos vão caindo na cabeça do juiz e vão se amontoando, não é? As varas vão ficando caóticas, não é isso? E aí, a partir dos momentos adequados, ele vai encaixando um processo no outro, vai dando uma solução qualquer, substituindo a vontade das partes e caracterizando a jurisdição por uma atuação totalmente vertical, né? É de baixo para cima, né? E a partir do momento que os processos vão se acumulando, a jurisdição vai querendo resolver os problemas dela através de mudanças no direito instrumental, no processo civil. Né? Foi o que a gente viu com o aparecimento do novo Código de Processo Civil. Por quê? Porque a jurisdição está tentando se livrar desse acúmulo exagerado de processos. Os processos vão caindo na cabeça do juiz, em cima desse processo, e aí a jurisdição fica prejudicada e a prestação jurisdicional fica prejudicada. Por quê? Pelo acúmulo de processos. E desse acúmulo de processos decorre uma série de outras coisas que a gente vê agora. A inibição, né, dos recursos através da sucumbência recursal e outras coisas que a gente vai falar um pouquinho adiante. Né? Eu estou um pouquinho animado. Né? Bom, mas a gente, além de vir falar de processo, a gente veio falar de direito de empresa. E o direito de empresa ele tem 3 institutos básicos que a gente precisa dominar para entender como é uma coisa, como é que uma coisa se encaixa na outra. Né? A gente tem aqui a figura do empresário, que é sempre uma pessoa, né, pessoa natural ou jurídica, que investe, é um empreendedor, é um investidor em uma determinada atividade. Essa atividade é chamada empresa. Né? Empresas é a união de 5 elementos. 5 elementos. Atividade econômica, produção, comércio, serviços, mineração, né? Organização de fatores de produção, profissionalismo, né, que é mais do que habitualidade, eu estou correndo, né, eu sei disso, produção e circulação de bens ou de serviços são os elementos de empresa. E para exercer essa atividade econômica organizada profissionalmente para produção e circulação de bens e serviços, produção de serviços, ele precisa de um estabelecimento. Então é a trinca do direito empresarial. São 3 institutos básicos. Quem não conhece esses 3 institutos básicos tem que voltar a ler alguma outra coisa, tipo Fábio Lower, Rubens Requião, etc., para conhecer isso aqui. Né? Pois bem, quais são as características do direito empresarial? Né? É um universalismo. É uma coisa mais horizontal, menos vertical. É algo mais fluido, cosmopolita,
mas mesmo assim focado na pessoa do empresário, individualismo, né? É uma atividade que envolve onerosidade, o intuito de lucro, não é isso? Mas mesmo assim, é algo que pretende ser cada vez mais simples, né? Cada vez mais fragmentado, cada vez mais elástico e dinâmico. Algo mais ou menos assim. Aparece até, acho que aparece nesse vídeo até eu ali, ó. Steve, que está pescando o próprio peixe dele, né? Que é o empresário que joga a linha para pescar o cliente. E eu, que estou lá fazendo as minhas coisas lá também. Então vejam só, o que é o direito empresarial? Fragmentado. São quase esses bloquinhos de Minecraft, né? E o empresário é aquele cara que vai minerando e vai construindo, né, em torno de si um estabelecimento, né? E através desse estabelecimento ele vai exercendo o seu papel na sociedade, criar empregos, pagar tributos, etc, etc. Vejam bem, a gente não pode desprezar a figura do empresário e achar que o empresário ele é uma pessoa que não merece uma proteção, merece um regramento especial, né? O empresário ele precisa sim de um ordenamento jurídico que resolva os problemas dele, né? E o CPC tinha que vir nessa esteira, porque o direito de empresa ele veio positivado de uma maneira mais detalhada no Código Civil de 2006. E o CPC de 2015, que deveria instrumentalizar as regras de direito material que estavam no Código Civil, só veio 9 anos depois, né? Então isso gerou vamos dizer assim, um gap que demonstra um DNA para o CPC de 2015 que às vezes acaba por trazer normas de direito material para um instituto, para uma regra, para uma lei de direito instrumental. Essa é uma primeira crítica que se faz ao CPC de 2015, né? Por quê? Porque vamos dizer assim, na tentativa de incentivar a conciliação, né, de inibir recursos, de adotar precedentes, né, para a solução de demandas repetitivas, né, de afirmar os princípios e garantias constitucionais, ele teve que aqui ou ali inserir normas de direito material dentro do regramento processual, como foi o caso da já mencionada pelo nosso professor, da ação de dissolução parcial, né, de sociedade. Né? Foi uma inserção de regra de direito material dentro do direito processual. Para quê? Para resolver uma omissão que existia no Código Civil. Porque o Código Civil só falava na dissolução parcial em caso de morte. Não é? Artigo 1028 do Código Civil. Né? Então, vejam bem, o novo CPC, ele veio, né, como um diploma em que o Poder Judiciário ele se coloca de uma maneira em que ele promove a conciliação, ou seja, ele busca a simplicidade, aquela simplicidade que existe como o norte do direito de empresa. Tudo que o empresário não quer é percorrer longos anos de um processo judicial. Tudo que ele não quer. Então, a conciliação prévia é algo que aproxima o direito de empresa do novo Código de Processo Civil. Né? O novo Código de Processo Civil ele tem essa preocupação, né, de trazer o direito de empresa, ou seja, aquelas características do direito de empresa para dentro do processo. Né? Agora, a gente pode dizer também que o novo Código de Processo Civil ele se adequou às normas também da lei de falências. Né? Porque ele, como veio depois, né, veio o Código Civil,
ou melhor, veio primeiro a lei de falência, depois o Código Civil, depois o Código de Processo Civil. Os dois, ou seja, os dois vieram antes do que o Código de Processo Civil. Então, o Código de Processo Civil também se adequou às normas, né, que estão lá, processuais, da lei de falência. E vou aproveitar aqui para louvar o nosso professor Juan, que faltou a nossa palestra aqui por motivos justificáveis, né, e também preocupado em vocês não saírem daqui sem o conteúdo que ele poderia passar, dizer para vocês o seguinte, o artigo 4º da lei de falências, que tratava da atuação do MP, né, no processo falimentar, né, de uma maneira geral, foi vetado. Mas isso não quer dizer que o MP tenha sido vetado do processo de falência, né? Ele atua em diversas outras oportunidades, né? Por exemplo, na nomeação do administrador, né? Enfim, ele está presente no processo, né? Tutelando o direito dos credores na recuperação judicial, né? Os interesses coletivos. Mas, assim, o que é importante disso aí? É importante notar que o Código de Processo Civil ele veio depois de diplomas de direito material e precisou, devido a uma omissão legislativa não proposital nesses diplomas, adequar o seu texto e trazer também normas de direito material. Então, muita crítica existe em relação ao Código de Processo Civil por isso, né? Por quê? Porque ele traz em seu bojo alguma coisa de direito material dentro de regras de direito processual, né? E isso, obviamente, é algo que não adota a melhor técnica. Agora, se a gente pudesse analisar o novo Código de Processo Civil de uma maneira, eu prometo que é o último vídeo, tá? De uma maneira mais interessante, né? Que a gente pudesse falar alguma coisa, eu acho que ele seria mais ou menos assim. É aquela situação em que o cara está lá fazendo, né, o que ele sempre fez, e aí aparece algo novo, né? É o novo Código de Processo Civil que surgiu, trazendo perplexidade, elevando a figura do Poder Judiciário, né, a um patamar que antes era menos, né, menos distante. Vocês vejam que a conciliação prévia, de uma maneira ou de outra, acaba afastando a parte do juiz, né? Por quê? Porque primeiro você vai se encontrar, né, com um mediador, né? Vamos dizer assim, um juiz leigo. Que? Não, esse é o último. Tava indo bem, né? Tá, então olha só, qual é a principal crítica que se faz em relação ao novo Código de Processo Civil, que afastou um pouco o Poder Judiciário da parte, porque ele estabeleceu a primeira conciliação prévia e depois ele estabeleceu a sucumbência recursal, né? Inibindo, de uma certa maneira, pela via econômica, pelo viés econômico, vamos dizer assim, aquela vontade da parte em recorrer, né? Agora, por outro lado, o Código de Processo Civil, o novo Código de Processo Civil, né, de 2015, é novo para nós, ele trouxe avanços significativos para a gente, né, principalmente no que tange ao direito empresarial, né? O primeiro ponto, isso aqui está na ordem, vamos dizer assim, dos artigos, né, para ficar mais, né, no texto da lei. O primeiro ponto que o Código de Processo Civil alterou é a proibição de foro de eleição nos contratos de adesão, né? Para que isso? Para inibir aquela prática nefasta das seguradoras, né, de estabelecer o foro de eleição, né, no interior do Mato Grosso, né, quando um contrato é celebrado por um cidadão de São Paulo, né? E se o cara é do interior do Mato Grosso, foro de eleição é em São Paulo, e assim vai. Para quê? Para dificultar o exercício dos direitos
né, daquele contratante perante aquele contratado, né? Então, essa é uma alteração importante e que afeta diretamente as empresas, né? Outra coisa que o Código de Processo Civil trouxe de uma maneira bem acertada foi a colocação da cooperação interna judiciária dentro do sistema de recuperação empresarial. Tá? Por que isso é importante, gente? Pelo seguinte, vocês sabem que o foro competente para as ações falimentares é aquele do principal estabelecimento, artigo 3º da Lei 11.101, ok? Qual é a diferença entre principal estabelecimento e sede? A diferença é o seguinte, sede é o domicílio colocado no contrato social ou no estatuto social registrado lá no registro de pessoas jurídicas ou na junta comercial. Ok? Então, o empresário, né, coloca onde ele quiser. Né? Agora, o principal estabelecimento é onde estão verdadeiramente as atividades da administração da empresa. Né? Então, quando você coloca a cooperação interna para a preservação e recuperação da empresa, você coloca como obrigação do juiz, né, toda vez que ele tem ciência de um processo de recuperação ou de falência, colaborar com o outro juiz que está no lugar dos bens passíveis de execução ou que está no lugar onde atos relativos aos processos de recuperação devem ser praticados. Né? Então, essa é uma medida importantíssima para o direito de empresa. Porque o elemento principal do direito de empresa, hoje em dia, é o princípio da preservação da empresa. Ok? O princípio da preservação da empresa, ele não está aí à toa. Ele está aqui para ser colocado em prática, para ser dada efetividade a esse princípio. E a cooperação interna, judiciária, é uma das formas de afirmação do princípio da preservação da empresa. Né? Outra inovação que o Código de Processo trouxe é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Né? Aqui, eu vou passar adiante para a gente ter a letra da lei. Bom, a primeira coisa que o Código fez, se eu estiver excedendo o tempo, me fala, tá? Primeira coisa que o Código fez, ele positivou, instrumentalizou um incidente processual, incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Né? E, olha só, ele disse que esse incidente ele é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, né? No cumprimento da sentença e na execução fundada em título extrajudicial. Esse tópico é importantíssimo para nós aqui na Procuradoria. Tá? Por que é importantíssimo para nós? Porque diz que é cabível o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, inclusive na execução fiscal, que é a execução de, ou melhor, execução fundada em título executivo extrajudicial. Né? Então, essa é uma coisa importante para nós. Agora, é importante para nós também questionar se, quando o Estado insere o nome do sócio na certidão da dívida ativa, ou seja, desde a inicial, é preciso haver, na fase administrativa, um procedimento anterior onde se desconsidere a personalidade jurídica. Essa tese está afirmada nesse livro aqui. Nesse livro escurinho aqui. Tá? A tese é de que é preciso, na fase administrativa, dar oportunidade ao contraditório e à ampla defesa ao sócio de sociedade executada para que, quando da extração da certidão da dívida ativa, o nome do sócio conste na inicial. E naquele livro defende-se que é necessário, se não houver isso, a certidão é nula, ou seja, o processo tem que voltar lá atrás, com prejuízo ao Estado em virtude da evidente, né, do evidente risco de prescrição. Prescrição intercorrente, prescrição do crédito tributário. Né? A meu ver,
esse ponto aí, levantado por esse autor, eu vou citar o nome dele daqui a pouco, não está correto. Por quê? Porque você não pode confundir desconsideração da personalidade jurídica com sujeição passiva tributária. São coisas diferentes. Uma coisa é você desconsiderar a personalidade jurídica, e você pode fazer isso no curso do processo, a lei está dizendo. Outra coisa é você ser sujeito passivo tributário em virtude de responsabilidade de terceiro. São coisas diferentes. Então, o fundamento, a meu ver, para que o nome do sócio conste na certidão da dívida ativa de ofício e sem necessidade desse procedimento administrativo prévio, é o dispositivo do artigo 134 do CTN, que prevê, nos casos, né, de infração à lei, né, que o sócio seja incluído no polo passivo, porque ele é responsável tributário por substituição. Não é isso que está dizendo a lei? Vamos lá ver se... Né, é o que diz aqui, ó, né, 121, 122, 123 do CTN. Né? Então, são coisas diferentes. E a gente não pode confundir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica com responsabilização tributária. São coisas diferentes. Então, se me perguntarem hoje se pode continuar havendo a colocação do nome dos sócios na certidão da dívida ativa, eu vou responder que sim. Porque não há, no caso, o incidente, não há, no caso, a necessidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Porque, na verdade, o que se trata mesmo é de execução contra um responsável pelo pagamento do tributo, que não é o contribuinte. Ou seja, modalidade de responsabilidade de terceiros. Né? Isso até já veio em precedentes do STJ, né, positivado. Súmula 430 e 435, que, a meu ver, né, não tive notícia ainda, que tenham sido cancelados. Tá? Bom, voltando lá. Outra coisa que o Código de Processo Civil mudou e que é importante para a gente, aqui no direito empresarial, é a obrigação de que as empresas tenham um endereço eletrônico para receber citações e intimações. Né? Isso é importantíssimo, porque acaba com aquela discussão se é ou não válida a citação, intimação recebida pelo porteiro, né? Pelo vigia, né? Pela secretária. Não é? Então, havendo endereço eletrônico e existindo a obrigação, obviamente, sendo o processo eletrônico, não há outra via para que seja aferida a validade da intimação da citação que não a via eletrônica. Então, o Código andou bem nesse sentido. Né? Bom, o Código também, como já falamos aqui, o nosso presidente falou também, ele inovou trazendo a ação de dissolução parcial de sociedade. Essa ação de dissolução parcial de sociedade, ela na verdade, ela tem uma característica bem marcante. Né? É a característica do legislador de tentar resolver um problema que estava aparecendo, né, através de uma solução caseira. É o velho jeitinho brasileiro. Né? Alguns legisladores, eu já tive a oportunidade de conversar, me falam que esses casos são chamados de bacalhau. Bacalhau porque ele não tem pé nem cabeça. Ele foi colocado dentro da legislação para resolver um outro problema anterior, né, que existia e não foi solucionado antes. É o caso da ação de dissolução parcial de sociedade. Né? Essa ação de dissolução parcial de sociedade, ela, na verdade, o que ela diz? Ela diz que aquela pessoa que é minoritário numa determinada sociedade, porque se ele for majoritário, era só decidir por encerrar a sociedade. Que é minoritário, ele pode, né, sair da sociedade pela via do juiz. É isso, pela via do processo judicial. Né? E na disciplina dessa ação dentro do Código de Processo Civil,
o legislador trouxe, né, uma série de elementos que não estavam claros no Código Civil, como é o caso da forma em que se faz a definição da data da dissolução, né? Quando o legislador coloca a possibilidade de colocação de um administrador para acompanhar a apuração de haveres, né? E, obviamente, quando a lei dá a oportunidade para, num caso de dissolução parcial de sociedade, as cotas, né, daquele sócio que está saindo possam ser adquiridas pelos outros sócios ou até mesmo pela própria sociedade, colocando aquelas cotas, né, em secretaria. Então, essa ação de dissolução de sociedade, dissolução parcial de sociedade, ela, para muitos, é criticável, porque traz normas lá no artigo 605, por exemplo, de direito material, mas, na verdade, ela veio a trazer uma solução para um problema que não foi solucionado no Código Civil devidamente, faltou alguma coisa. Tá? Bom, do outro lado de lá, a gente tem o Código de Processo Civil, o novo Código de Processo Civil, vamos dizer assim, solucionando diversos questionamentos que a gente tinha aqui na Procuradoria, né? O primeiro deles, é possível penhora de cotas ou de ações de sociedades? Né? O Código veio e disse que sim. Tem um regramento extenso lá falando que sim, né? Que é possível. Né? Agora, existe um enunciado eu acho que está aqui, enunciado 389 do CJS, que faz uma ressalva. Quais as cotas são penhoráveis? São. Quais cotas? Cotas de sociedades, né, ou sociedades limitadas ou ações de sociedades por ações. Né? Agora, o que não pode? Não pode ser penhoradas cotas do sócio de serviço nas sociedades simples, quando essas têm um caráter alimentar. Sócio de serviço é aquele que participa prestando serviço. O capital dele é o know-how. Né? Obviamente, essa cota não pode ser penhorada, porque o valor econômico da cota é traduzido pelo trabalho. E se é traduzido pelo trabalho, não tem como você penhorar e transferir para terceiros. Porque a penhora, ela pressupõe isso. A penhora, ela pressupõe que as ações vão ser apreendidas, né, judicialmente e serão depois levadas à liquidação. Né? E, nesse ponto, o Código mandou que se faça um balanço especial. Por que um balanço especial? Para saber quanto vale aquela cota. E, obviamente, definiu um critério, que é o critério do valor patrimonial. Porque o balanço especial é exatamente verificar quanto vale a cota naquele determinado momento do tempo. Qual o determinado momento do tempo? Onde houve a penhora. Né? Tem que obrigatoriamente oferecer as cotas ou ações aos demais sócios, né? E, se não for de interesse dos demais sócios adquirir, fazer a liquidação, né? Que é a venda, e depositar o dinheiro em juízo. São as regras mais importantes. Né? Aqui também a possibilidade de nomear um administrador para que tomar conta dessa apuração de haveres, ou seja, o Código de Processo Civil materializando uma dúvida jurisprudencial, uma jurisprudência extensa do STJ, que admitia a penhora de cotas nas sociedades de capitais e nas sociedades de pessoas depois do Código Civil de 2006. Né? Agora veio a estender também aos demais tipos de sociedades. Né? Bom, outra questão lá, vou terminar, que foi positivada no Código de Processo Civil e andou bem porque nos diz respeito, são as diversas modalidades
de penhora sobre bens de empresa, estabelecimento empresarial, empresa e renda, e sobre todo patrimônio. Daqui eu tenho a destacar penhora de estabelecimento empresarial. Ó, penhora de estabelecimento empresarial é de uma parte da empresa, uma parte do patrimônio da empresa. Pode ser penhora de uma marca, de uma patente, né, de um desenho industrial, tá? A penhora da empresa é penhora de tudo, ok? E aí, obviamente, necessidade de nomear um administrador para auferir os frutos da empresa e transferir ao juízo, porque nesse caso aqui não se aliena a empresa. Nomeia-se um administrador para retirar dos frutos, dos lucros da empresa, o valor suficiente para pagar a dívida. Tá? Esse sistema é exatamente o que a gente fazia na execução fiscal lá quando eu entrei na Procuradoria. Era a famosa penhora de faturamento. Né? O artigo 863, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, ele previu expressamente a possibilidade de penhora de faturamento, sem necessidade de nomeação de um administrador judicial. Ou seja, o Código de Processo Civil atual, ele diferenciou penhora de estabelecimento, penhora de empresa, penhora de faturamento e penhora de patrimônio. Isso tudo vai de encontro aos anseios dos empresários, porque os empresários, eles muitas vezes ficavam atônitos quando o Poder Judiciário determinava, por exemplo, uma penhora de faturamento. Não sabia como fazer. Né? Eu participei de um processo contra o Paz Mendonça, posso falar isso porque o processo é público, tá? Porque em 99, em que a gente fazia penhora de faturamento na boca do caixa, no supermercado, e saía de lá com um carro forte e oficial de justiça para depositar numa conta no banco X que recebia até tal hora, era uma loucura. Hoje em dia o Código de Processo Civil acabou com isso. Né? Positivou e disse, olha, é possível penhora de faturamento, tá? Sem necessidade de nomeação de administrador, pode haver penhora de estabelecimento isolado, né? Como pode haver penhora da empresa como um todo, pode haver penhora de patrimônio sem penhora de empresa, ou seja, o Código de Processo Civil resolveu alguns dos nossos problemas aqui na execução fiscal. Tá? E por isso ele andou muito bem. Como eu já estou com o meu tempo estourado, eu vou indicar a vocês, sobre esse tema, a leitura desses dois livros. O livro de cá, ele foi colocado na bibliografia obrigatória do programa de mestrado e doutorado da UERJ, no último edital. Tá? Então, para quem está fazendo residência jurídica, obviamente está pensando em fazer mestrado, obviamente vai ter que ler esse livro. E é o livro todo. Tá? Bom, o livro de lá é aquele que traz aquele posicionamento do qual eu discordo sobre a colocação, né, dos nomes dos sócios na CDA. Eu sugiro ler também, porque a gente tem que fazer uma crítica sobre isso interna, para a gente poder, obviamente, se posicionar. Né? Bom, eu vou terminar aqui agradecendo imensamente, né, a todos vocês que tiveram a paciência de vir aqui me escutar. Quero pedir desculpa pelo afogadilho aqui, pela forma diferente de expor, né, o meu painel. Eu quero pedir desculpa àquelas pessoas mais tradicionais, né, que acham que o método usado não foi legal, mas foi a primeira vez que eu usei também com vocês. Né? E, obviamente, quero me despedir agradecendo imensamente ao Sejur, à Procuradoria-Geral do Estado, ao nosso Procurador-Geral e a cada um de vocês, residentes, né, ouvintes, alunos, servidores da Procuradoria, público em geral, que vieram até aqui nessa manhã londrina, né, prestigiar um evento jurídico como esse, que, notadamente, vai ter outras edições, né? E espero que tenha sido para vocês, de alguma forma, útil a minha presença aqui nessa manhã. Muito obrigado. Excelente, Delcy, muito obrigada.
Eu fiquei com saudade de jogar aqueles joguinhos ali. Algum de vocês já jogou esses joguinhos, os antigos? Só o primeiro? O Tetris, acho que muita gente jogou, não? Ai, gente. Eu só pedi a palavra aqui um instantinho, só porque eu deixei de falar a coisa mais importante que eu tinha para falar para vocês quando eu sentei aqui, que é que a gente vai ter um coquetel de encerramento do Congresso hoje, no final do dia. Desculpem por essa omissão muito grave da minha parte. Esperamos a todos. Por favor, avisem aí nos grupos sociais e que a gente vai ter um coquetel de encerramento. Eu queria agradecer também à Aperj pelo patrocínio dos espumantes, que também é uma coisa muito importante. Agora eu vou passar a palavra ao Rodrigo para chamar o próximo painel. Bem, gente, eu gostaria de agradecer a palestra do Dr. Eu gostaria de agradecer a excelente didática do professor. Eu acho que essa didática talvez seja o que falta ao direito empresarial, de descontrair os institutos que são tão temidos pelos estudantes, que deixam o estudo de direito empresarial por último, seja no estudo de procuradorias, no estudo até na faculdade. Eu acho que acho que é a didática que a gente deveria ser recomendada tanto na graduação quanto na pós-graduação. Como não há tempo hábil para perguntas, a gente vai dar por encerrado o painel e pedimos que todos prestigiem os próximos painéis, que há excelentes temas. Obrigado mais uma vez pela presença de todos e uma excelente manhã a todos.